Eu gostaria de já te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 14, e a partir do versículo 10, amém? Êxodo 14, a partir do versículo 10, e eu vou precisar que nessa noite, duas coisas. Você preste atenção, em nome de Jesus, porque Deus tem algo maravilhoso a nos falar. E segundo, que você deixe sua Bíblia aberta, para que a gente possa ir e voltar um pouco aqui nesse texto, amém? Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 10. Consegue dar um pouquinho, aumentar isso aqui? Em nome de Jesus. Êxodo 14, 10, um texto que você provavelmente conhece já, mas o Espírito Santo tem algo para falar conosco nessa noite. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, eita glória, amém, obrigado, e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você, Deus abençoe, no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E o 15 a gente vai encerrar lendo assim: disse então o Senhor a Moisés: por que estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Se sente aplaudindo o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele tem algo para nos falar através desse texto, um texto muito conhecido, e eu não quero ficar aqui simplesmente falando ao vento, então por favor, se você puder doar, e eu prometo que das 11h30, meia-noite eu não passo, tá bom? Então a gente consegue fazer aqui algo que o Espírito Santo está falando conosco. Esse é um texto onde nós conhecemos já. Então o povo de Israel, ele está ali sendo escravizado, porque o faraó que surge não conhece a história do povo, não sabe o quanto José tinha os ajudado e tudo mais ali. Então esse faraó que chega, esse novo rei, ele começa a perceber que os israelitas estão tomando tal forma que já vai começar a ficar preocupante. Eita glória. Esse povo de Deus vai começar a ficar tão grande que a gente começa a ficar preocupado. E o que é a estratégia do faraó então na época? É de os escravizar mesmo, colocar mais serviço, tentar os forçá-lo mais, para que dessa maneira eles trabalhassem tanto a ponto de que não conseguiriam ali se multiplicar, conforme estava acontecendo até o momento. Porém, em Êxodo no capítulo 1 mesmo, fala lá no versículo 12 assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Isso já é algo maravilhoso de nós entendermos. A gente percebe que o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu. E o mundo naquele contexto, o faraó e os egípcios estão tentando os oprimir, estão tentando os escravizar. Porém, Deus os faz multiplicar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à crise. Isso é algo que fala conosco hoje. E aqui eu já gostaria de trazer, não é o tema da mensagem, mas é algo que eu já acho importante falar nesse início. O mundo aí está mostrando
uma decadência cada vez maior. Se você for uma pessoa que vive de noticiários, de jornal e tudo mais, você vai ficar cada dia mais triste, mais para baixo, porque as coisas estão mostrando que vai dar errado. O mundo está tentando nos perseguir, eles ainda não estão perseguindo, mas daqui a pouco vão começar, e vai ser cada dia, se você olhar para as coisas que estão no mundo, você vai desistir, você vai parar, mas nós não estamos vivendo pelo que nós vemos, nós estamos vivendo pelo que nós cremos. Então, assim como Deus fez com o povo, onde mesmo aquele rei, onde mesmo aqueles governantes começam a tentar os oprimir para que eles não cresçam, assim também vai ser feito conosco. As pessoas vão tentar te oprimir, as pessoas vão tentar te parar, as pessoas vão tentar fazer que você desista, mas o nosso Deus vai nos fazer crescer cada vez mais. O nosso Deus vai nos levar a crescer e a multiplicar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então nós percebemos que esse povo é um povo que mesmo em meio ao caos, ele continua sendo abençoado. E o povo de Deus é assim. Então eles estão num contexto onde estão querendo oprimir. Eles estão numa situação ali bem ruim. E mesmo assim eles não param de crescer. Até que em determinado momento, o Senhor mesmo decide que vai os livrar das mãos de Faraó. E ele levanta Moisés. No momento que ele chama Moisés, é por quê? Porque ele precisava libertar o povo, ele gostaria de libertar o seu povo ali das mãos de Faraó, e ele só precisava de alguém que estivesse disponível. Ele só precisava de alguém que falasse: então tá bom, então eu vou. Entenda que Moisés não era alguém super, alguns estudiosos vão dizer que ele era gago. A ele mesmo, quando Deus o chama, ele vai falar: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir. Mas no fim das contas, Deus o chama e ele vai. Isso também é algo que é o Espírito Santo falando com você nessa noite. Deus tem coisas para ser feito aqui. E Ele não está olhando para a sua força, para a sua inteligência, para a sua capacidade. Ele só quer encontrar em nós um coração disposto, que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou disponível para viver aquilo que o Senhor tem. Entenda que o Espírito Santo, ele tem coisas para serem feitas e ele quer nos usar. Mas assim como o Apocalipse vai nos dizer, ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Então, se você não abrir, ele não arromba a porta, ele não pula o muro, ele não... Não, ele está à porta e bate. Mas nós precisamos escolher abrir para que ele venha, para que ele entre, para que ele faça tudo aquilo que ele quer fazer. Não há sentido na vida se nós corrermos atrás de tudo, mas estivermos sem o Senhor. Então, o contexto aqui é esse. O povo vai ser liberto através de um homem que não era o cara, não era alguém que talvez eu escolheria, mas foi quem Deus decidiu usar. E nesse ponto, nesse momento aqui, eles até acabam sendo libertos, no sentido físico e no sentido geográfico. Entenda o que eu quero dizer. Eles, depois de algumas pragas, toda essa história vocês conhecem, eu não preciso nem ficar entrando muito aqui, mas acontece muita coisa ali para que o povo venha sair realmente das mãos de Faraó. E quando isso acontece, eles até saem, eles já não são mais escravos física e geograficamente. Então eles não estão mais sob o domínio dos egípcios, fisicamente falando. Mas por que eu estou focando tanto no física e no geograficamente? Porque a mente deles ainda estava presa. Eles ainda se sentiam escravos.
Eles ainda acostumaram aquilo que eles tinham vivido até aquele momento. E de alguma maneira eles sentiam que o lugar deles era um lugar de escravidão. E é isso que o mundo tem tentado fazer conosco hoje. É isso que o mundo tem pregado para nós hoje. E infelizmente cada vez mais nós estamos aceitando. Entenda que a partir do momento que eles saem dali, eles até saem fisicamente, mas a mente deles ainda está dizendo que eles mereciam ser escravos. Isso é algo muito importante que nós precisamos nos preocupar. Deus nos chamou, em Gálatas 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Deus te chamou para ser livre. Ele te deu autoridade para ser livre. Ele morreu numa cruz para que você seja livre. E você tem, muitas vezes, e nós temos escolhido ser escravos desse mundo. Entenda isso, Deus te deu autoridade para ser livre. Deus me deu autoridade para ser livre. E eu que muitas vezes escolho ser escravo. Ser escravo das minhas paixões, ser escravo das coisas que esse mundo prega, ser escravo da vaidade, ser escravo de qualquer coisa que me prenda, quando na verdade Deus está nos chamando para sermos livres. E o tema da mensagem nessa noite, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero que você preste atenção verdadeiramente, porque é o Espírito Santo que está falando nessa noite. A palavra, o tema dessa mensagem é: Deus te quer livre. Quantos aqui creem nisso? Deus te quer livre. E a gente começa a perceber então que esse povo, com a mente ainda sentindo que está presa, que ainda merece ser escravizado, eles chegam, o versículo 9 vai dizer que eles chegam em Piairote. Piairote, um sábio estudioso me ensinou uma vez, meu pai, que Piairote significa o beco sem saída. Então eles chegaram aqui na frente do mar, eles não conseguem mais o que fazer, eles não sabem o que fazer, porque eles estão realmente num beco sem saída. E o povo, os egípcios já estão chegando ali. Então o texto que a gente acabou de ler, então eles chegaram em Piairote, e ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Significa que eles chegam num beco sem saída, e o povo que estava oprimindo eles até aqueles momentos vai chegar, e eles sabem que se ele alcançar agora, vai ser muito pior para eles. E a resposta deles, que estavam crescendo mesmo em meio à crise, que mesmo em meio à dificuldade Deus sustentou, que depois de tudo estavam sendo libertos, eles começam a reclamar. Eles clamam e reclamam, e eles começam a dizer: não, eu não queria, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto. O que fez conosco? Eles estavam falando: eu prefiro ser escravo, eu prefiro ficar lá quietinho. E isso é algo que não pode acontecer conosco, mas tem acontecido. A gente está nos deixando ser escravizado pelas coisas desse mundo. A gente está deixando as coisas tomarem o lugar de Senhor na nossa vida. Mas nós estamos aqui nessa noite podendo declarar que o único Senhor da nossa vida é o nosso Deus, aquele que morreu por nós. Não há nada que possa tirar esse lugar do nosso coração. Mas mesmo assim a gente tem deixado. E isso é muito preocupante, isso é muito triste. E é por isso que o Espírito Santo me incomodou para trazer essa mensagem aqui. O mundo tem nos levado a achar que a verdadeira liberdade é a escravidão, e achar que a escravidão é a verdadeira liberdade, e tudo que o mundo faz
é contra o que Deus espera de nós. Só que a gente está achando que não, a gente acha que a gente pode fazer um pouquinho das coisas do mundo, um pouquinho das coisas de Deus, só que entenda que as duas coisas não vão andar juntas. As duas coisas não vão andar juntas. Então esse povo aqui, eles estão achando que é melhor deixar que seja escravizado para não dar muito trabalho, senão vai ter que... Só que não é eles que vão lutar, é Deus que luta por eles. Talvez você esteja desanimando, talvez você esteja falando, não, eu não aguento. Você não aguenta mesmo. Nossa, que palavra chata, né? Você não aguenta mesmo, mas o Espírito Santo que está em você vai te fazer vencer. Não por sua força, mas porque Ele é maior. Só que a gente está esquecendo disso. A gente está deixando que as coisas do mundo ocupem esse lugar e que nós sejamos escravizados. E por incrível que pareça, às vezes nós estamos dizendo isso. Aquilo que o povo está dizendo, como que é mesmo? Deixe-nos em paz, nós seremos escravos. Antes ser escravos do que morrer no deserto. Isso aqui é papo de gente que ainda estava presa. Mas mesmo assim o Senhor ainda é maravilhoso. E o Senhor ainda é bondoso. Então mesmo que nós até o momento ainda estamos escravizados, o que o Espírito Santo está nos chamando nessa noite é para sair dessa vida de escravidão. E Ele quer te levar a lugares maravilhosos. Ele quer te levar a bênção. Ele quer te levar a bênçãos. Ele quer te levar a viver tudo aquilo que Ele tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado, glória a Deus, para nós, para aqueles que creem, para aqueles que verdadeiramente estão declarando: o nosso Senhor é Cristo, glória a Deus. Então, a gente continua aqui percebendo que esse povo, ele está clamando, ele está reclamando. Ai meu Deus, eles começam a ficar preocupados. Porém a resposta de Moisés é uma resposta de não, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir, Deus vai vir por nós. E é legal essa resposta de Moisés, ela acalma e tudo mais. Mas o que eu gosto mesmo é da resposta de Deus. Porque Deus diz assim, no versículo 15: por que estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Algumas versões vão dizer, diga ao povo de Israel que marche. Então o que Deus está falando aqui não é de nenhuma maneira tirando o mérito de clamar. Ele quer que nós clamemos. Você tem a liberdade de clamar ao Senhor no momento que você quiser, para a situação que você precisar. A todo momento venhamos clamar. Mas o que Deus está falando é, não adianta clamar e ficar parado. Vocês até estão clamando, aqui vocês até acertaram, mas por que vocês estão clamando se vocês estão parados? Não adianta. Então muitas vezes nós estamos nessa situação, onde até nós estamos num beco sem saída, clamando, mas a gente já está achando que não vai dar certo, então a gente já parou. A gente já não confia, então a gente acha que não vai dar, então a gente desiste aqui. Quando na verdade o que Deus está falando é, não para, continua marchando, siga avante, não deixe, porque o que o mundo quer é fazer você parar. Entenda que aquele povo parado ali naquele lugar, era exatamente o que os egípcios precisavam, porque daí eles chegariam, eles iam estar parados, ia ser facinho de capturar e boa. Então eles, sem perceber, por não confiar verdadeiramente no Deus que já estava realizando milagres até aquele momento, eles começam a ficar preocupados. E é por isso que Eclesiastes 2, pai, quero me lembrar daquilo que me traz esperança. Eu acho que é 2:7, não sei, mas Eclesiastes. Mas exatamente isso, essa questão de recordar daquilo que traz esperança, é lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por você.
Se Deus já fez tanto por você, por que Ele vai te deixar morrer agora num beco sem saída? Não faz sentido. Se a ideia de Deus é que você morresse, Ele já te permitia morrer. Antes lá, Ele não precisava fazer até o que Ele fez até o momento. Mas esse povo é um povo ingrato, que não se lembra de tudo que Deus, 3:21, errei tudo, Lamentações 3:21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe o que te dá esperança? Tudo aquilo que Deus já fez por você. Então todo milagre que você já viveu, todas as bênçãos que o Senhor já entregou para você, elas servem para te fortalecer, para quando você chegar num beco sem saída, você poder se recordar, entender, o meu Deus nunca me deixou sozinho, não vai ser agora que Ele vai me deixar. O meu Deus, Ele nunca me deixou morrer, não é agora que Ele vai me deixar morrer. Mas esse povo ainda não entendeu isso. A gente já entendeu, mas o povo ainda não entendeu lá. Então, eles estão parados e o que Deus está falando é, não adianta clamar se você está parado. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E é muito interessante que aquele lugar era um lugar que ninguém queria estar. Eu tenho certeza que se eu falar para você que você vai chegar num beco sem saída, você não vai querer, você não vai, ninguém quer chegar num beco sem saída, numa situação desconfortável, num momento de crise aparente. Ninguém quer chegar, mas aquele lugar que não tinha graça nenhuma estar ali, era um lugar de desespero. Aquele lugar ruim se tornaria um lugar de bênção, um lugar de milagre, um dos maiores testemunhos que aquele povo teve para contar. E isso fala muito conosco. Entenda isso. Às vezes é do lugar que você menos gostaria de estar, que Deus te levou, que Deus te trouxe, para que você viva o maior milagre da sua vida e possa testemunhar através disso. Ninguém, eu vou falar por mim, tanto para não falar ninguém, estou incluindo muita gente. Eu não gostaria de estar num beco sem saída, eu não gostaria de estar em Piairote, mas eu gostaria de passar no meio do mar com Deus abrindo e eu passando sequinho sem me molhar. Então, eu até não quero a parte ruim, mas quando chega a bênção, aí eu quero. Eu não sou bobo. Mas nós precisamos entender que se é Deus que está nos levando, Ele não nos deixará morrer no meio do caminho. Ele nos sustentará. Ele abre o mar. Se Ele não abrir, você anda sobre as águas. Se Ele não andar sobre as águas, Ele pega você e te faz teletransporte, sei lá. Mas Deus não vai te deixar morrer nesse lugar, amém? Então vamos lá, vamos continuar no texto. A gente percebe que no versículo 16, preste atenção nisso, versículo 16 a gente ainda não leu. Deus está respondendo e Ele diz assim: erga a sua vara e estenda as mãos sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Mas eu preciso ler o 15 então antes. Disse então o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, e erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar. O que eu estou trazendo aqui, lendo novamente o que Deus disse. Ele primeiro pede para o povo marchar, e depois fala para que Moisés estenda a mão e que abra-se o mar. Seria mais fácil se ele faz o contrário. Se Deus fala primeiro para Moisés abrir o mar, o povo fica até mais motivado para andar daí, porque daí dá para marchar tranquilo se você já viu que o mar está aberto. Então, se Deus fala: Moisés, abre o mar aí, não precisava nem falar para o povo, que o povo ia passar.
Só que o que Deus está falando é: povo de Israel, marchem, mesmo que vocês ainda não tenham visto aquilo que eu estou fazendo. Povo, vocês vão continuar andando mesmo não sabendo o milagre que eu estou preparando. Então, eles estão num beco sem saída, andando para um lugar que eles não tinham como fazer, não sabiam o que Deus iria fazer. Mas aqui que nós entendemos que a fé não é o que nós vemos, é aquilo que nós cremos. E se Deus te mandou andar, mesmo que seja para um beco sem saída, você vai, porque Ele vai se encarregar de trazer o milagre. Então você primeiro marcha e depois Ele abre o caminho. O que isso significa? Que você primeiro confia. Entenda isso, a gente em diversas passagens podemos perceber isso. Quando Ele vai ressuscitar Lázaro, antes disso Ele pede: tira a pedra. Se Deus tinha o poder de ressuscitar Lázaro, Ele não podia tirar a pedra, seria muito mais fácil. Mas o que é para Deus fazer, é só Ele que faz, não tem ninguém que consegue fazer. Mas o que é para você, Ele também não vai se esforçar nem um pouco para fazer no seu lugar. Então, seja tirar a pedra, é você que tem que fazer, então é você que tira. Marchar era a responsabilidade do povo. O milagre eles não conseguiam fazer, então Deus vem e provê. Então tudo que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos ser direcionados por Deus. E se estivermos em uma situação onde nós achamos estar sem saída, se chegarmos a um ponto onde nós não imaginamos de que forma sairemos, nós até clamaremos, mas nós não vamos ser parados. Nós vamos marchar, nós vamos continuar, e o Deus que proveu até agora, o Deus que preparou o caminho até agora, o Deus que nos livrou até agora, Ele faz mais um milagre, te faz passar no meio do mar. Isso aqui é maravilhoso. Nós somos acostumados com esse texto, e toda a Bíblia, assim, a gente acaba ouvindo diversas vezes. Mas isso é algo muito interessante que nós precisamos dar mais atenção. É um povo que chega num pior cenário, e Deus vem e provê. Deus vem e abre o caminho. E é muito interessante entender também, só em paralelo aqui, que o que Deus fala para o povo Deus fala, Moisés, fala para esse povo que marche. No versículo 10 que a gente leu, foi o primeiro, fala assim, ó: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam. A instrução foi dada para o povo de Deus, certo? Só que antes disso, os egípcios ali que estavam vindo, eles estavam fazendo aquilo que Deus disse para o povo. Mas entenda que não adianta você fazer tudo aquilo sem Deus, não serve de nada. Então era a mesma situação, Deus falou para marchar. Então vamos colocar, não foi isso que aconteceu aqui, mas eu quero trazer para que a gente entenda isso. A ordem era para o povo marchar, porque se o povo marchasse, Deus faria um milagre e tudo mais. O povo egípcio, então, marchando, é a mesma coisa? Não, porque eles não têm a presença. Não adianta o mundo achar que é só copiar tudo aquilo que a gente tem feito. Não adianta qualquer um por aí achar que é só fazer as coisas que nós estamos fazendo que vai dar certo. Gente querendo inventar a igreja aí totalmente fora e achar, não, é só fazer isso aqui que vai dar certo. Não vai, porque sem a presença não tem como ir para frente. Sem a presença você vai morrer no meio do mar. Então, não adianta fazer tudo certo sem a presença. E isso é confrontante para nós também. Porque às vezes a gente até está fazendo as coisas visivelmente corretas. Então, aquela pessoa olha para mim ali, ela vê que eu estou fazendo tudo certinho, eu estou andando na linha, eu estou na igreja, eu não falto no culto, mas Deus está na sua vida?
Você tem buscado, você tem feito que a presença dele seja presente em todos os seus dias? Ele disse que se você fizer, se você seguir a instrução dele, e a presença dele tiver, você vive um milagre. Você vai viver de milagre em milagre, de bênção em bênção, vitória em vitória. Mas se você fizer tudo certo, sem a presença, você morre no meio do caminho do mesmo jeito. Então, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela precisa nos direcionar. E a nossa confiança, a nossa fé, não pode ser baseada naquilo que nós estamos vendo. Então, a gente consegue perceber que no versículo 17, Deus está continuando falando, e ele diz assim: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. Misericórdia. Às vezes a gente entra na situação e pessoas se levantam contra nós. Às vezes nós estamos em um lugar e as coisas parecem que vêm assim para tentar parar a gente mesmo, e a gente começa a falar: é quem? É o inimigo. O inimigo está tentando me parar, o inimigo está furioso. Só que aqui a gente percebe que foi o próprio Deus que faz com que o povo venha perseguir. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para quê? Para que o povo seja liberto, viva um testemunho que possa edificar. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado através da vida dos israelitas. Entenda isso. Deus usa até essa pessoa que está se levantando. Deus usa até essa situação que você está achando que não tem como, eu não vou aguentar. Estão tentando me parar, estão tentando me calar, estão tentando me fazer desistir. Deus usa o que Ele quiser para que a sua vitória chegue, para que a sua bênção possa ser contada, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Às vezes a gente acha que o capeta está aí, sem controle, ele está descontrolado aí. Ai, Deus não está, meu Deus, olha tudo isso que o inimigo tem feito. É permissão de Deus, irmão. O inimigo não está fazendo nada que Deus não tenha deixado ele fazer. O inimigo mesmo não está aí por aí solto, fazendo o que quiser, e Deus não está vendo, e Deus, não. O Luciano Subirá tem o agir invisível de Deus. Ele fala isso, que Deus usa de sataneiras. O que seria essas sataneiras? Tem a ratoeira e a sataneira. A sataneira seria a armadilha para Satanás. E Deus faz diversas dessas, para que o inimigo, sem perceber, trabalhe para que o povo de Deus seja abençoado. O inimigo, sem perceber, trabalhe para que o nome de Deus seja glorificado e que nós venhamos ser abençoados. Então o inimigo, ele não está fora de controle, ele não está aí totalmente solto. Não, tudo aquilo que ele tem feito é permissão de Deus. Entenda isso, o nosso Deus é maior do que qualquer levante que pode acontecer na sua vida. O nosso Deus é maior do que qualquer tempestade que você possa enfrentar. O nosso Deus te chamou para liberdade. Deus te quer livre. Porém, eu estava lendo um livro essa semana, e tem uma citação que eu achei muito maravilhosa, que se encaixa perfeitamente. Diz assim, ó: quebre os grilhões da cela, mas não se assuste se o prisioneiro não sair. Talvez a cela seja absurdamente confortável. O que essa citação aqui está dizendo? Que muitas vezes alguma pessoa pode até ser liberta, mas escolher continuar ser presa. E é o que está acontecendo conosco hoje, se estamos presos a algo, se estamos sendo escravizados por algo. Se nós estamos sendo escravizados, é por permissão nossa. Porque Deus já morreu numa cruz,
Jesus já veio, se fez homem, morreu numa cruz para que você possa ter a verdadeira liberdade de Cristo. A verdadeira liberdade para a qual o Senhor nos chamou. E só para finalizar aqui, e nós encerrarmos, que eu falei que eu ia ser rápido. Só para não deixar essa história sem a finalização, né? No Êxodo 14, 29, diz assim: mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Perceba que naquele lugar, que o próprio povo olhava e dizia que seria a maior vergonha da vida deles, porque eles teriam tentado fugir e seriam capturados no meio dessa libertação. Eles imaginaram que aquele ia ser o pior momento da vida deles. Eles chegaram ao ponto de dizer: eu prefiro voltar a ser escravo do que morrer aqui. Então, naquele lugar, onde eles mesmos acharam que seria vergonha, o Senhor os fez viver o maior milagre da vida deles. Um milagre que está sendo contado hoje, em 2024, edificando a nossa fé. Então não importa o lugar no qual você estiver, não importa as habilidades que você tem, tudo que você precisa se preocupar é estar verdadeiramente ouvindo a voz de Deus, sendo direcionado por Ele. E entendemos, se estamos nessa liberdade, o Senhor pelejará por nós. É o Senhor que vai na nossa frente. Ele abre o caminho, Ele abre o mar se for necessário. Ele te faz andar sobre as águas se necessário. Ele te fará o que for preciso para que o nome dEle seja glorificado. Nós fomos chamados para essa liberdade. E não há liberdade maior do que viver para Cristo. Viver para glorificar o nome do Senhor. Então se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de